Deus eterno, vamos abrir a Tua palavra neste momento e queremos pedir que o Espírito Santo fale conosco, nos conduzindo à Tua vontade. Que neste momento, Pai, nós venhamos nos concentrar na Tua palavra. Que nós não venhamos usar este momento para conversar, para nos distrair, ou até mesmo, Senhor Deus, fazer qualquer outra atividade que não seja direcionar a nossa mente, o nosso pensamento à Tua palavra. Fala o nosso coração. Nós entregamos a Ti a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A mensagem de hoje tem um tema que é muito pouco falado. Às vezes algumas pessoas até mesmo preferem não falar a respeito desse tema. E todas as vezes que nós nos lembramos desse tema, nós também nos lembramos de um personagem bíblico que teve que lidar com essa situação de uma forma mais intensa. O Salmo 51 é um dos textos mais poderosos sobre arrependimento e restauração na Bíblia. O Salmo 51, ele revela a oração sincera de Davi após o seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias. E nós vamos, nesta manhã, aprender um pouquinho mais a respeito desse salmo, as lições que podemos tirar para a nossa vida. E talvez a pergunta que devemos fazer hoje é: como experimentar um arrependimento verdadeiro e a restauração espiritual que Deus deseja para nós? O arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Ele não tentou minimizar a sua culpa, mas ele reconheceu a enormidade de sua transgressão e clamou não apenas pelo perdão, mas pela purificação do coração. E Davi, ele nos ensina 3 verdades fundamentais sobre o verdadeiro arrependimento. A primeira delas é que devemos reconhecer e confessar o nosso pecado. A segunda verdade é que nós devemos pedir transformação a Deus e um coração novo. E a terceira verdade: nós precisamos nos comprometer com uma nova vida diante de Deus. E eu gostaria de convidar você neste momento a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51, nós vamos ler neste momento a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 6. Salmo 51, verso 1 a 6. Lemos assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Nós temos aqui Davi reconhecendo o seu pecado e clamando por misericórdia. O pecado, de acordo com o verso 1 e o verso 2, ele deve ser reconhecido. Davi, ele inicia a sua oração reconhecendo a sua necessidade de misericórdia. E ele clama por compaixão e pede que Deus apague, lave e purifique
o seu pecado. Esses 3 verbos, eles indicam um desejo profundo de ser completamente restaurado. Davi, ele viu a contaminação de sua alma e repugnou-lhe seu pecado, demonstrando um arrependimento genuíno. Querida igreja, o primeiro passo para um arrependimento verdadeiro é não minimizar o pecado, mas reconhecê-lo e buscar a Deus, porque às vezes quando nós falamos a respeito do pecado, quando falamos a respeito deste tema, parece que o pecado ele não é tão sério, ele não é algo tão importante a ser pensado, a ser analisado. E nós sabemos que, como filhos e filhas de Deus, nós devemos viver em conformidade com a vontade do Senhor, em conformidade com a vontade de Deus. E agora o verso 3 ao verso 4, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi parece estar incomodado porque o pecado que ele havia cometido estava sempre com ele. E é exatamente o que acontece quando o pecado ele não é confessado. Ele não desaparece do nada, até confessarmos a Cristo os nossos pecados, até nos arrependermos de nossos pecados. O pecado vai sempre nos acompanhar. Davi, ele entendia que mesmo tendo prejudicado Batseba e Urias, o seu maior erro não foi contra Batseba e Urias. O seu maior erro foi contra Deus. E aqui está a gravidade do pecado, porque por mais que nós venhamos de alguma forma prejudicar as pessoas, todas as vezes que nós erramos e pecamos, nós estamos confrontando a quem? Confrontando a Deus. Davi, ele sentia que o seu pecado estava registrado diante de Deus e só poderia ser apagado por Deus. Davi não tentou esconder o seu pecado, mas ele fez uma confissão pública para que as gerações futuras aprendessem também com o seu erro. Para que todos aqueles que lessem a palavra de Deus entendessem o problema do pecado. E nós devemos parar de tentar justificar as nossas falhas, e sim confessar de maneira sincera diante de Deus os nossos pecados. Abrir o coração a Deus, entregar a Deus a nossa vida. O verso 5 e o verso 6. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O desejo de Deus é um arrependimento genuíno. O verdadeiro arrependimento, ele vem do coração. Entendemos que ferimos, que magoamos a Deus. Entendemos que o nosso pecado, ele é contra Deus. E o pecado não é apenas um erro, mas uma corrupção do coração. E Ellen White, ela afirma que se quisermos ver frutos em nossa vida espiritual, nós devemos começar com um coração puro. E como é que nós podemos purificar o nosso coração? Como é que nós podemos nos arrepender dos nossos maus caminhos? O primeiro passo, nós precisamos buscar a Deus. Porque se nós não buscarmos a Deus, nós não vamos reconhecer os nossos erros, não vamos reconhecer as nossas falhas, não vamos reconhecer as nossas limitações e dificuldades.
E todas as vezes que nós buscamos a Deus, nós olhamos para Deus, nós começamos a entender quem somos e o que precisamos, o que necessitamos em nossa vida. E a partir do momento que nós entendemos quem somos e quem Deus é, nós começamos a olhar para a nossa própria vida, olhar para as nossas dificuldades, para os nossos erros. E uma vez uma pessoa disse assim: pastor, eu não sei o que eu faço com meu filho. E eu perguntei por quê? Porque, pastor, ele está com a vida totalmente virada. Ele está com a vida totalmente contrária à vontade de Deus. E eu sempre ensinei ele a andar nos caminhos de Deus. Eu sempre ensinei as histórias da palavra de Deus para ele. Mas ele cresceu, se afastou dos caminhos de Deus e começou a viver a vida do jeito dele, da forma dele. E um dia desses, eu sabia que ele ia sair de casa tarde da noite para beber, para fazer coisas erradas. Eu falei para ele assim: a sua consciência não pesa, não? E ele olhou para mim e falou assim: por que a minha consciência vai pesar? Ué, porque você está fazendo coisas erradas. Você foi ensinado nos caminhos do Senhor, você foi ensinado a viver em conformidade com a vontade de Deus. E sabe o que ele me disse, pastor? Ele me disse o seguinte: ô mãe, Deus não é amor? E ela disse: sim, Deus é amor. Mãe, eu não vou fazer nada de errado, mãe. Eu vou curtir a vida. E eu vou dizer uma coisa, mãe. Quando eu chegar em casa, eu prometo que eu vou me ajoelhar e eu vou dizer assim para Deus: Senhor, me perdoa por essa noite. E a mãe dizendo: eu não sei o que eu faço mais com ele. Às vezes algumas pessoas têm a ideia de que Deus é um Deus tirano. É um Deus que não gosta daquilo que nós gostamos ou queremos. Ou às vezes a ideia de que Deus, Ele apoia os pecados e os erros que nós cometemos. Nós estamos hoje vivendo numa geração onde se fala muito pouco a respeito do pecado. Estamos vivendo hoje numa geração onde tudo é permitido. Estamos vivendo hoje numa geração onde o importante não é o que Deus quer, não é o que Deus fala, não é o que Deus orienta, mas estamos vivendo numa geração onde o mais importante é aquilo que pensamos e queremos. O pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos distancia de Deus. E nós devemos parar de tentar justificar as nossas falhas e confessar de maneira sincera diante de Deus os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Deus, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa entrega, Ele quer a nossa vida de uma forma pura, verdadeira, responsável. Do verso 7 ao verso 12 do Salmo 51, nós podemos ver aqui o pecador que pede transformação. Davi não estava apenas mal por aquilo que ele havia cometido. Ele não estava triste apenas pelo pecado. Ele estava triste porque a vida dele não estava em conformidade com a vontade de Deus. E agora no versículo 10, ele pede para ser purificado. E aqui nós temos um dos versos bem conhecidos por todos, onde a Bíblia diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, ele entendia que ele não poderia se limpar sozinho. Ele usa a metáfora do isopo, uma planta que era utilizada nos rituais de purificação dos leprosos.
E Davi, ele se via como um leproso espiritual e sabia que somente Deus poderia purificá-lo. Davi não apenas queria o perdão, mas uma mudança completa de vida. E sabe, querida igreja, a purificação não acontece por nossos próprios esforços apenas. Somente Deus pode nos lavar completamente. Quando Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, Davi estava dizendo que ele precisava de um novo coração. E é interessante que a palavra cria, o verbo criar, é o verbo bará no hebraico. E esse verbo, ele é o mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 1, indicando um recomeço absoluto. Davi, ele reconhece que sem o Espírito de Deus, ele não pode permanecer firme, ele precisa de Deus. E aqui vem um aspecto muito especial. Como povo de Deus, como filhos e filhas de Deus, líderes ou não da igreja, precisamos entender que quanto mais importante for o nosso trabalho para Deus, quanto mais importante for as nossas responsabilidades diante de Deus, maior a necessidade de termos um coração puro e verdadeiro com Deus. Nós precisamos clamar para que Deus nos dê um novo coração. Um coração não de acordo com a vontade das pessoas, mas um coração em conformidade com a vontade do Senhor. Do verso 13 ao verso 19. Vemos aqui o pecador que se compromete com uma nova vida. Então ele pede por um novo coração, mas ele não apenas pede por um novo coração, ele se compromete diante de Deus para ter uma nova vida. O arrependido, ele testemunha do amor de Deus. E Davi, ele promete que se for restaurado, ele ensinará os pecadores o caminho de Deus. É aquela história da pessoa mais experiente ensinando algo para uma pessoa menos experiente. Eu já passei por isso. É a mesma coisa, o pai falando com o filho, dizendo para o filho: filho, não vá por este caminho. E aí o filho diz: pai, mas por que, pai? Por que eu não posso ir por esse caminho? Não vá por esse caminho, porque eu já fui por ele. Eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Eu já sei quais são os problemas que vão acontecer lá na frente. E eu te amo, eu não quero que você vá por aquele caminho. Davi, ele se compromete diante de Deus para ensinar. Quando ele diz no verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A verdadeira transformação nos leva a compartilhar nossa experiência com os outros. Quando nós somos transformados por Deus, nós queremos falar o que Deus fez na nossa vida, o que Deus faz na nossa vida. Mas sabe qual é o problema? O problema é que falar não está convencendo mais ninguém. As pessoas hoje, elas não estão muito interessadas naquilo que você vai falar. Elas não estão interessadas muito naquilo que você tem a dizer. Elas estão interessadas naquilo que você é. Elas querem ver o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado na tua vida. E aqui talvez está o grande problema. Por quê? Porque nós não podemos ter uma vida dividida, uma vida onde nós queremos as coisas de Deus, mas nós também queremos as coisas deste mundo. Porque quando temos uma vida dividida, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: esse não é um cristão genuíno, esse daí não é um verdadeiro seguidor de Cristo.
Porque a vida dele, a vida dela não está entregue nas mãos de Deus, porque a vida dela não dá frutos, porque a vida dela não é aquilo que ela prega, não é aquilo que ela fala. Eu não estou dizendo que os cristãos eles devem ser perfeitos, porque nós não somos. Eu estou dizendo que as pessoas precisam olhar para nós, e ao olhar para nós elas vão ver pessoas imperfeitas, pessoas que erram, que falham, pessoas que têm inúmeros problemas e dificuldades, mas são pessoas que vivem para Deus, pessoas que não vivem na prática do pecado, pessoas que não têm uma vida dividida entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. As pessoas precisam olhar para nós, e ao olhar para nós, elas precisam entender que Cristo transforma a nossa vida diariamente, todos os dias, em todos os momentos, porque as coisas de Deus, para nós, muitas vezes, elas parecem loucura. Nós não entendemos muitas vezes os ensinamentos de Deus, não entendemos muitas vezes a vontade de Deus, porque o nosso coração não está entregue a Ele, porque a nossa vida não está entregue totalmente a Ele. E no mundo religioso que nós vivemos hoje, parece que o tema do pecado incomoda. E às vezes a gente não quer ouvir sobre esse tema. A gente não quer ouvir porque é algo que mexe com a gente. Eu disse uma vez para algumas pessoas que todas as vezes que a gente vai à igreja, a gente vai para ter um encontro com Deus, para poder adorar a Deus. E quando a palavra de Deus ela é aberta, eu preciso ser incomodado pelo Espírito Santo. Eu não posso sair daqui sem ser incomodado pelo Espírito Santo. O sermão não é para um, para dois, para três, o sermão é para todos, para o pastor, para todos. A mensagem de Deus não é apenas para uma pessoa, para um grupo de pessoas. A mensagem de Deus é para todas as pessoas. Mas quando nós saímos da igreja, nós precisamos nos perguntar: como está a minha vida? A minha vida não está em conformidade com a palavra de Deus. Eu preciso mudar, eu preciso viver em conformidade com a palavra do Senhor. Eu preciso ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas às vezes a gente vem à igreja e a gente quer apenas dar risadas. Queremos apenas ouvir histórias. Queremos apenas ouvir testemunhos. E saímos motivados, dizendo assim: olha que sermão maravilhoso, que mensagem maravilhosa. Mas a Bíblia não foi aberta, a Bíblia não foi pregada, a Bíblia não foi ensinada. Precisamos entender que se nós fomos restaurados por Deus, nós devemos ajudar outros também a encontrar o caminho da salvação. Nós sabemos que Jesus morreu por todas as pessoas, mas também sabemos que ao entregar a vida para Ele, a nossa vida precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Precisamos viver em conformidade com a vontade de Deus. Do versículo 16 ao versículo 17, lemos assim: olha, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não se agrada de meros rituais, mas de acordo com a Bíblia, Ele se agrada de um coração quebrantado. Às vezes a gente pode ter a ideia de que Deus, Ele quer que a gente esteja na igreja,
ouvindo o sermão, ouvindo o louvor, ouvindo a mensagem. E aí a gente sai do portão da igreja para fora e a vida continua como se nós não tivéssemos contrários à vontade de Deus. Deus, Ele não deseja apenas rituais religiosos, mas Ele quer um coração realmente transformado. Sabe o que é você lutar com Deus? Lembra da história de Jacó? Que lutou com o anjo dizendo: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Nós devemos muitas vezes lutar com Deus, entrar no nosso quarto, nos ajoelhar e lutar com Deus, clamar por Deus, para Deus, dizendo: Senhor, eu preciso que a minha vida seja transformada, eu preciso que o meu coração seja em conformidade com a Tua palavra, porque eu não quero as coisas de Deus. Nós precisamos ser sinceros, precisamos ser verdadeiros. Davi estava entendendo que Deus quer um coração verdadeiro, um coração entregue a Ele. Davi, depois de cair, ele estava mais próximo de Deus do que antes. O arrependimento verdadeiro nos leva para mais perto de Deus e não apenas para um ritual externo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos levados para mais perto de Deus. É por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de quem? De Deus. E quantas vezes a gente se pergunta: mas como que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Um homem que mentiu, um homem que matou, um homem que adulterou, um homem que fez tantas coisas erradas. Por que que a Bíblia o considera homem segundo o coração de Deus? A resposta é simples: porque o arrependimento verdadeiro nos leva para mais perto de Deus. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós somos levados para mais perto do Senhor. O Salmo 51 nos ensina que o arrependimento verdadeiro, ele envolve 3 passos. O primeiro deles, reconhecer o pecado e clamar por misericórdia. Segundo, pedir transformação e um coração puro. Terceiro, comprometer-se com uma nova vida. Davi não se desesperou, mas ele confiou nas promessas de Deus para os pecadores arrependidos. E eu gostaria de perguntar para você nessa manhã: você tem experimentado um arrependimento verdadeiro ou apenas um ritual superficial? Não importa quão longe fomos, não importa onde estamos, importa o que vamos fazer daqui para frente. Jesus, Ele está de braços abertos para nos receber. Ele é a única saída, Ele é a única solução. Mas entenda que se nós não o buscarmos, se nós não abrirmos o coração a Ele, se nós não nos entregarmos a Ele, nós não vamos sentir a necessidade de uma transformação de vida. Nós vamos achar, como a sociedade hoje em dia acha, que a vida com Deus é assim: você vai à igreja, você assiste o culto e você vive a vida do seu jeito e não do jeito de Deus, e não de acordo com a vontade de Deus. Querida igreja, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nos arrepender dos nossos pecados, é tempo de parar de ter uma vida dividida, é tempo de ter uma entrega total a Deus, é tempo de entender que o que precisa predominar na nossa vida não é o que pensamos, não é o que queremos, mas sim a vontade do Senhor. Jesus é a única saída para a nossa vida. Somos falhos, pecadores, temos lutas, inúmeros desafios. Não seremos perfeitos,
Não seremos perfeitos, mas o pecado na vida do pecador, ele deve ser um acidente de percurso, algo que não queríamos, que não gostaríamos, que não planejamos. Foi um acidente. E se errarmos, a Bíblia diz que nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Que o nosso desejo, que a nossa oração seja de colocar a nossa vida nas mãos de Deus, de buscá-lo, de buscar por transformação, de buscar por uma nova vida, da mesma forma como Davi fez. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.